Olá, estamos no ar com mais um Direito em Debate e hoje nós temos a grande honra de receber aqui o Dr. Edmar Souza Salgado, né, mas conhecido como Dr. Edmar, jurista, conhecido aqui na nossa região, professor Edmar, ele que é graduado em tecnologia, vamos começar a falar lá de trás, doutor? Bons tempos. Graduado em Tecnologia de Projetos pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a Unesp. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, né? Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 2004, especializou-se em Direito Material e Processual do Trabalho pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. E em 2008, concluiu seu mestrado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Bom filho a casa torna, doutor, é isso? A vetusta, né? Bom também. E, profissionalmente, ele atua como juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é aqui em Minas Gerais, desde 98, atuando como juiz substituto em Belo Horizonte e em todo o sul de Minas. E como juiz do trabalho titular das varas de Tuiutaba, Araxá, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, onde desde junho de 2013 exerce lá, né, o cargo titular de juiz do trabalho. Doutor, muito obrigado por estar aqui hoje. Hoje o doutor Edmar vem representando a Faculdade de Direito do Sul de Minas com o convênio que nós temos aqui com as instituições de direito da nossa cidade para falar sobre os 80 anos da CLT. Nada melhor do que o senhor para falar sobre esse tema, doutor. O prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje discutindo sobre um tema que me é especialmente caro. Então devo dizer que sou suspeito para falar sobre direito do trabalho e pela minha formação eu posso dizer, eu já fui empregado, já fui empregador, já advoguei nas horas vagas, hoje sou servidor público desde 1994, passando por várias áreas até chegar à magistratura. Então, consigo imaginar as dificuldades de cada um dos segmentos e por isso mesmo acho que essa área é tão importante. E a gente vai discutir hoje exatamente sobre esses 80 anos, o que ficou, o que deve ser, o que poderia ser mudado, sem a perspectiva de estar correto, mas trazendo muito mais indagações para que a gente possa pensar a respeito. Eu acho que o papel de programas como esse não é estabelecer algumas certezas, mas especialmente permitir que as pessoas, a partir daquilo que a gente discute, o substrato da nossa discussão, elas possam, a partir daí, começar a firmar posicionamento ou pensar de maneira diferente. Então você me ouve, eu te ouço, no futuro quem sabe eu te convenço, ou quem sabe você me convence. E nesse diálogo a gente vai mudando as nossas opiniões, tentando sempre achar o melhor caminho. E o melhor caminho nem sempre é imutável, a gente vai variando de tempos em tempos, às vezes a gente erra nesse caminho. E a CLT eu acho que ela é fruto de uma excelente iniciativa, que pode ser que em alguns momentos ela tenha errado, em alguns momentos ela não errou, mas simplesmente pelo momento ela teve a necessidade de ter esse caminho alterado, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Não, muito bacana. Já friso inicialmente esse seu posicionamento sempre muito humilde, que tem autoridade sim para falar sobre esse assunto, mas sabe que o ideal é o conhecimento, né? E o conhecimento a partir de várias ideias, de várias discussões, e hoje a gente vai trazer aqui, né, um pouco desse a gente vai debater um pouco seu vasto conhecimento sobre esse assunto e aprender um pouco, formar um pouco da opinião sobre esse tema que é importantíssimo, está nas ruas, está em todo lugar, né, a CLT e o direito do trabalho. Então esse ano é um ano especial, né, nessa temática, várias... Nossa, octogenária, né? Octogenária? Já. Então, aí comemorando a melhor idade dela já avançadinha aí, então temos muito a discutir sobre ela. Agora eu gostaria de iniciar com uma questão, né? A gente sempre comemora a CLT, fala do direito do trabalho, a CLT, né, que surgiu lá em 1º de maio de 1943. Primeiro a gente lembra do feriado 1º de maio, que é o direito do trabalho, né? Aí a gente lembra bem. Mas a minha pergunta é, o direito do trabalho no Brasil começou efetivamente com a CLT em 1º de maio de 1943? Não, me parece que não. Na verdade, a gente tem alguns marcos que são importantes. E a gente às vezes dá mais importância a alguns marcos do que outros. A CLT é uma peça importantíssima, mas ela é um dos marcos importantes. Na verdade, o direito do trabalho surgiu muito antes, né? Mesmo no Brasil.
Essa discussão, a gente pode já começar a falar em direito do trabalho, em discussão sobre direito do trabalho, desde muito antes. Antes da CLT já haviam algumas normas estabelecendo limites de jornada, proibição de trabalhos para menores de 12 anos, proibição de trabalhos, de alguns tipos de trabalhos para menores de 18 anos também. Então já havia algum regramento, algumas normas tratando sobre o acidente de trabalho, que é um tema correlato. Então já existiu diversas normas, mas a CLT estabelece um marco, e esse marco ele é importante, e a gente percebe pelo próprio título, que a consolidação das leis do trabalho, na verdade o pessoal brinca que não é como lesar o trabalhador, mas na verdade ela estabelece aqui uma reunião de vários diplomas que já existiu. Então ela junta vários diplomas, uniformiza, dá alguma sistematicidade, traz mais alguns institutos que não existiam no Brasil ainda, mas já era um objeto de discussão em outros países. Então a gente vai descobrir, por exemplo, que ela trata, por exemplo, do descanso semanal remunerado. Vai depois ser melhor tratado numa lei futura, mas ela já dá os primeiros passos. Vai criar, por exemplo, o primeiro tratamento para o Instituto do Aviso Prévio. Vai tratar, por exemplo, vai tratar melhor do regramento da jornada, mas a jornada já tinha algumas limitações previstas em leis anteriores. Ela vai fixar a jornada de 48 horas semanais, que depois vai ser alterada pela Constituição de 88 e vai derrubar isso para 44 horas. Ela é importante, a gente pensa em consolidação das leis do trabalho, mas a gente esquece que na época ela era um segmento que alcançou uma pequena parcela da população brasileira. A gente tinha à época uma população basicamente rural, um país no início de um processo de industrialização muito estimulado pelo governo Getúlio Vargas, que vinha saindo de uma crise agrária violenta pela queda da bolsa, perda do valor do café, nosso principal produto de exportação, o carro-chefe da nossa economia. Então ele tinha a intenção sim de industrializar e fez isso, e a consolidação das leis do trabalho ela é criada especificamente por força de alguns compromissos políticos, inclusive. Ele vem e cria uma lei que era abranger os trabalhadores urbanos. Então é o industriário, é o comerciário, é o bancário, mas trabalhadores urbanos, que era basicamente a minoria dos trabalhadores, isso em 1943. A gente tinha uma população campesina muito grande. Então, por força desses compromissos, a CLT não abrangeu o trabalhador doméstico, não abrangeu o trabalhador rural, até porque a lei não trabalha, a natureza não trabalha per saltum, e o direito também não, as coisas têm que ir em pequenos passos. Não daria para criar um diploma que regrasse tudo naquele momento. Então ele tinha alguns compromissos, inclusive com as elites da época, então ele deu o passo que foi possível. Ele deu um passo para alcançar essa categoria, e esse passo foi um passo importante, tão importante que passados 80 anos a gente está aqui discutindo exatamente sobre a CLT. Então os empregados domésticos e os trabalhadores rurais ficaram de fora da CLT. Um dos grupos de trabalhadores que ficaram fora foram esses grupos que você narrou. Além deles, a gente tem serviço público, o próprio autônomo não tem regramento até hoje, representante comercial. A gente tem vários grupos de pessoas que são trabalhadoras no sentido amplo da palavra, mas que não eram abrangidos pela CLT. Com o tempo, passaram a ter regramento próprio. Alguns desses trabalhadores passaram, inclusive, a fazer passaram a ter regramento dentro da CLT, e alguns tiveram diplomas específicos para eles, como é o caso do doméstico, como é o caso do rural. E com o tempo eles foram ganhando o mesmo caminho, né? Os caminhos foram convergindo de maneira que hoje a gente quase não consegue identificar muita diferença no tratamento da proteção do trabalho doméstico para o trabalhador urbano, do trabalhador rural para o trabalhador urbano. O senhor vê isso como um avanço, essa convergência? Vejo sim. Na verdade, eu acho que categorias semelhantes têm que ter um tipo de proteção semelhante. E algumas categorias têm que ter um tipo de tratamento separado. Então a gente vai descobrir, me parece que a CLT nunca teve a pretensão de reger todos os tipos de contrato de trabalho. Até porque cada um tem um regramento próprio. Quando eu pego um taxista e contrato, a gente fala que é direito do consumidor, é prestação de serviço. Em essência, não deixa de ser um contrato de prestação de trabalho. Se eu pego esse taxista e peço para ele me pegar todo dia às 8 da manhã e me levar de volta às 17 horas, esse contrato de prestação de serviço vai tendo uma vinculação maior. Se o carro dele quebra e eu peço para que ele me leve no meu carro, essa vinculação vai crescendo. Então, entre o contrato do empregado e do autônomo, a gente tem diversas zonas cinzentas aí. As diversas zonas grises que merecem talvez um tratamento também modulado. Olha, para esse aqui tem esse tipo de proteção, para aquele outro, um outro tipo de proteção, para o autônomo proteção nenhuma.
E aí cabe a discussão sempre, né, de qual tratamento tem que ser dado para cada categoria de acordo com o momento. Mas me parece sim que a CLT, o trabalhador urbano e rural, eles estão mais próximos. A gente tem a discussão. O trabalhador urbano, o rural e o doméstico, o que eles têm em comum? A habitualidade. Então, em certos dias, fazendo aquele serviço. Naquela jornada, eu posso contar com eles. Obedecem às minhas ordens, sou eu que comando o trabalho. Eles não podem se fazer substituir. Não posso chegar em casa hoje, um empregado rural, e falar assim, olha, mandei meu neto para fazer o serviço que hoje não vai dar. Mas olha, é você que sabe fazer esse serviço, você que sabe secar o café, você que sabe trabalhar com determinada máquina, então não dá para substituir. É em você que eu confio, um caixa bancário, por exemplo. Então eles têm traços comuns que justificaram que com o tempo eles fossem convergindo para um tratamento jurídico também comum. Perfeito. E é muito bacana essa noção histórica que o senhor traça, né, dessa briga política que tem na época, as forças, por não vou dizer briga política, as forças políticas que fazem, né, a serem contempladas no ordenamento jurídico. E voltando um pouco, né, a CLT, a gente é sempre um pouco atrasado em relação à Europa, em relação aos países mais desenvolvidos, né? O que acontece lá, você pode contar algum tempo. Uns 30 a 50 anos que chega aqui. Né? Mas o mundo está ficando mais rápido. A gente percebe hoje as discussões, por exemplo, em trabalhos plataformizados, essa discussão chegou mais rápido aqui. É verdade que alguns países já arrancaram na frente e alguns já começaram a costurar algumas regras para esse tipo de trabalho. Mas a gente já vem discutindo, já tem alguns projetos de lei, embora isso ainda não tenha sido regrado. Alguns municípios já começaram a regrar a questão da possibilidade ou não do trabalho, por exemplo, em plataformas do tipo Uber. Mas a relação do trabalhador com as plataformas, essa ainda não foi, até porque, por força da Constituição, quem pode tratar direito do trabalho é só a União, só o Congresso Nacional. Mas a gente percebe que a discussão tem chegado mais rápido e talvez isso até explique a nossa agonia dos dias de hoje. É tudo muito rápido. Essa quarta revolução industrial, com o trabalho com a inteligência artificial, com tudo isso, tudo tão rápido, que a gente vê as coisas mudando muito rapidamente. E o direito não tem o mesmo tempo dessas velocidades, não tem essa mesma velocidade dessas mudanças. A gente percebe que o direito, como regra, ele trabalha correndo atrás do fato. Vem um fato, a partir do fato a gente começa a desconfiar, olha, isso aqui não está bem assim com o regramento que já existe. Não se enquadra aqui, não se enquadra ali, precisa de um regramento novo. E a partir daí a gente vai criar a lei. A gente cria a lei. Quando a gente cria a lei, a gente vai falar assim, não, tá resolvido. Não está resolvido. Não está resolvido porque a partir daí vai ter interpretação da lei. Então o juiz vai tratar da matéria, outro trata da matéria de maneira um pouco diferente. E aí os tribunais têm o papel de uniformizar e a discussão vai até chegar no STF. E o STF vai dizer, olha, é isso que a população quer, é esse, deve ser o entendimento que deve ser estabelecido. Isso no caminho normal vai demorar 10, 12 anos. Às vezes há uns cortes. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas associações, como os partidos políticos, podem cortar esse caminho e entrar com uma ação, por exemplo, discutindo a constitucionalidade de uma norma diretamente no STF. Você acelera, isso é verdade. Mas, por outro lado, você também impede a maturação. E essa maturação tem que ser cada vez mais rápida nos dias de hoje. A gente parece que está o tempo todo correndo atrás do rabo. Mas a gente percebe que a situação fática não se enquadra bem. Porque hoje, por exemplo, em relação ao trabalho plataformizado, a gente tem uma discussão infinita. Porque, olha, permitiu que todos nós pudéssemos nos transportar de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais barata do que antes, quando eu dependia do táxi, muito mais barata, e muito mais rápido do que antes, quando eu dependia do ônibus. Por outro lado, eu falo, olha, para mim, enquanto consumidor, eu fico pensando, mas se vai regular, vai ficar caro. Mas, por outro lado, tem a ótica daquele que trabalha 15, 14 horas por dia, por exemplo, entregando comida no iFood, ou então trabalhando no transporte. E essa pessoa, por exemplo, um motoqueiro que cai de moto, e ele fica, por exemplo, incapacitado de trabalhar por 6 meses, com 3 filhos em casa. Ele está alijado do sistema de proteção que envolve CLT e direito previdenciário, porque ele não tem carteira anotada, a não ser que ele, pela boa vontade e pela capacidade de antever esses problemas, faça uma contribuição por conta dele. Talvez a gente tenha que encontrar alguma coisa que fique no meio do caminho e dê um mínimo de proteção para esse tipo de trabalhador, mas também não agregue um custo tão maior para aqueles que tomam esse serviço. E perceba uma coisa, a gente costuma pensar no direito do trabalho sobre uma ótica muito imediatista. Eu penso o seguinte, olha, se eu pagar melhor, se eu pagar esses direitos aqui, registrar, pagar 13º,
vai ficar muito caro. Sobre essa ótica imediatista, é verdade, fica caro, para mim, pode ser que fique ruim. Mas, por outro lado, quando o empregado é contratado, quando ele tem carteira assinada, ele tem crédito, ele tem dinheiro, ele entra no mercado consumidor, ele passa a gerar a economia e, no fim das contas, num país onde a imensa maioria é de trabalhadores, explicar entre nós, quantas pessoas você conhece que são empreendedores, quantas você conhece que são trabalhadores? É o trabalhador entrando no mercado, agora sobre as vestes do consumidor, que faz a economia girar. Então eu preciso de alguém que tenha força também, tenha capacidade econômica. Então, quando ele entra no mercado de trabalho, ele também se torna cidadão. Um cidadão que vai consumir, que vai fazer a moeda da economia girar. E vai viajar de vez em quando. Vai viajar, vai gastar com serviços, vai gastar com hotel, vai gastar com passagem aérea, que vai demandar a mão de obra de outros trabalhadores. E nisso a economia gira. Grandes economias têm grandes mercados internos, que não são os milionários. Porque se a gente imaginar que toda economia girar em torno de poucas pessoas, a gente vai ter aqui um Egito, né? Então vai ter o faraó, todo mundo trabalhando para construir a pirâmide, uma situação de miséria absoluta. Isso hoje não é mais desejável nem aceito. Então, a gente precisa dessa economia, é um custo que a gente tem que ter. A gente tem que pagar isso. Não é simples isso. Porque quando você olha na ótica do pequeno empresário, ele fala, olha, se eu não contratar sem carteira, eu não consigo manter meu negócio. Por quê? Porque tem um do lado que está fazendo mais barato. O papel da lei trabalhista é estabelecer um mínimo. Olha, isso aqui é o mínimo que todo mundo tem que seguir. Abaixo disso não dá. Porque abaixo disso, a gente volta para uma situação que a gente já conhece. O que existia quando o trabalhador locava a mão de obra sem nenhuma proteção? O que existia antes, a gente vai lembrar, são as condições de trabalho de 1800, 1700, em que os trabalhadores trabalhavam 16, 14, 18 horas, as meias forças, criança trabalhando 14, 16 horas, mulher trabalhando, grávida inclusive, sem possibilidade de cuidar da criança quando nasce. Será que é isso que a gente quer? É verdade, tem um custo. A gente tem que verificar se a gente está disposto a pagar ou não. Eu tenho uma opinião pessoal que sim, me parece que vale a pena. Voltando para isso, seria a barbárie. Então, quando a gente olha isso, a CLT trabalha em campos diferentes. Ela trabalha no campo local aqui, quando eu vejo, por exemplo, ela estabelecendo um mínimo que deve ser observado por todos para que haja uma concorrência igual. Porque se eu trabalho, registro, pago todos os direitos e concorro com aquele que não paga, que não registra, essa concorrência desleal vai fazer com que a minha empresa quebre. Então isso não pode acontecer. O Estado tem que garantir que esse mínimo, que a gente chama de mínimo civilizatório, patamar mínimo civilizatório, seja observado. A partir daí tudo bem, com paridade de armas, meu produto pode ser melhor que o seu e você vai quebrar porque você não consegue produzir tão bem quanto eu. Pode ser que o meu empregado mais satisfeito produza melhor, vai atender melhor o cliente lá na minha loja e eu vou vender melhor e o seu insatisfeito não vá, porque eu cuido melhor dessa mão de obra minha. Isso no nível micro. No nível macro, a gente está falando da disputa entre países. Então, se o Brasil paga tudo isso e, por exemplo, a China não paga, esse é um discurso que a gente ouve muito, não dá para concorrer. Essa conversa vem mudando no decorrer do tempo, porque à medida que a China conquistou espaço, ela paga melhor para os seus trabalhadores. Depois que você me chamou para a gente fazer esse debate, por curiosidade eu fui dar uma olhada quanto é que ganhava um trabalhador na China. Você me instigou a pesquisar sobre isso. Está com passagem comprada já, não? Ainda não, ainda não. Gosto muito de conhecer outras culturas, mas a China tem curiosidade. Mas não para trabalhar, já tá bom aqui, né? Lá eles trabalham no esquema 669, no esquema 996. 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Jesus, com férias, média, 5 dias de férias para quem tem até 10 anos. De 10 a 20, 15 dias, 5 dias de férias para até 10 anos, até 20 anos, 10 dias e acima disso 15 dias de férias. São altamente produtivos, é verdade. A cultura é diferente, mas o salário médio lá, urbano, $14 mil por ano. Dá alguma coisa em torno de $2.100, $1.200 por mês. No Brasil daria alguma coisa em torno de 5 mil. Então esse discurso que a China ganha pouco, o chinês já não cola mais. Já não funciona mais assim. E isso é bom. Porque à medida que eles começarem a vislumbrar novos horizontes, eu duvido que daqui a 2 gerações eles vão estar trabalhando no regime 996. Eles vão descobrir... Eles precisam gastar esse dinheiro. Que é exatamente aquilo que os Estados Unidos descobriu em 1886, quando os trabalhadores de Chicago fizeram aquela greve
paralisação, depois de 3 dias, novas paralisações, morreram alguns trabalhadores, onde eles queriam reduzir a jornada de 13 para 8 horas. Então você vê que essa discussão é uma discussão que na China se trava hoje, por uma série de motivos. Mas a Europa já travou essa discussão há muito tempo. E mais do que isso, né, o mundo inteiro começa a pensar, olha, China, você tem que trabalhar em paridade de armas conosco, porque senão você chega com um produto muito mais barato, mas em condições muito desiguais. Isso é o que se chama dumping social. Isso já levou a guerras. Não foi um motivo único, mas a Primeira Guerra Mundial ela foi causada por conta dessa discussão. Então, países como a Alemanha, que entraram atrasados no regime de partilha dos países para serem colonizados, entrou já na disputa da África. Mas tinha uma economia que começou a ser pujante, começou a vender melhor e mais barato os produtos, inclusive com metalurgia que começou a superar a metalurgia da Inglaterra, que é onde nasceu a Revolução Industrial. Mas você estabelece os trabalhadores ganhando menos. Com isso, seu produto fica competitivo a nível internacional. Na Alemanha ganhava menos. E aí a disputa por mercados, que era desenvolvida inclusive com a utilização do dumping social, levou, num certo momento, todo mundo sabia que ia acontecer a guerra na Europa, a Primeira Guerra em algum momento, era uma bola cantada, veio uma guerra. Então, quando a guerra acaba, as primeiras coisas, as pessoas começam a dizer, olha, a gente precisa nivelar isso, paridade de armas. Então, Tratado Liga das Nações, 1917, Brasil, um dos 24 signatários da OIT. A OIT surgiu após isso mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial. Olha, a gente tem que trabalhar com paridade de armas. Porque senão, se você vai começar a competir nesse nível, eu não consigo, a gente vai acabar brigando por algum motivo na disputa de mercados. Então a gente tem que ter paridade de armas. Então não foi o único motivo, longe disso, mas foi um dos motivos que gerou não só a guerra, como a ideia da necessidade de uma organização internacional que estabelecesse um parâmetro mínimo de direitos. E a previsão dos direitos sociais nas constituições também, né? Exatamente. Partiu daí, né? A Constituição de Weimar, que a gente tanto fala, tanta elogia, né? Tanta elogia, que inspirou posteriormente, né, as nossas constituições. Esses movimentos sociais que surgiram pós Primeira Guerra Mundial, tanto na Alemanha, vamos colocar 3 marcos, né? Mas podem ter mais, mas na Alemanha com a Constituição de Weimar, a Revolução Russa, né, de 1917, e a Constituição Mexicana também, né, que eles referem que foi super avançada. A Constituição dela também muito semelhante de Weimar em relação aos direitos sociais. Mas aí a gente vai descobrindo, por exemplo, como as coisas interessantes, né? O direito do trabalho, ele não é um inimigo do capital. O direito do trabalho, ele trabalha dentro da lógica do capital. Ele trabalha para dizer, olha, capital, ceda um pouco para que fique razoável para todos, para que não haja exatamente uma disputa a nível, por exemplo, de uma Revolução Russa, onde os trabalhadores dizem, olha, vamos acabar com isso agora, vamos tomar o poder porque a gente está sendo explorado em demasia. Então, o direito do trabalho, pelo contrário, nos modos que ele foi construído como uma válvula de escape para ceder algumas garantias para permitir exatamente o trabalho decente e a manutenção do modelo capitalista de produção. Ele é, portanto, um aliado e não um inimigo. A Constituição de Weimar, né, o contexto dela ali é justamente isso, né? Estava havendo uma revolução socialista também na Alemanha, com inspirações marxistas e tudo mais, e as forças econômicas falaram assim, vamos contemplar direitos para esse povo aí, senão nós vamos perder. É a lógica de perder os anéis, para não perder os dedos. Né? Então, aí contemplaram direitos sociais, e isso é o que a gente vê até hoje, né? Essa luta de forças que a gente vê na democracia, que a gente vê no Congresso, que a gente reputa legítimo, inclusive, né, democraticamente. E é natural. Essa luta que a gente percebe é natural. Mas a gente tem que ter uma visão da coisa mais ampla, de onde a gente quer chegar. E a gente tem que perceber o seguinte, essa visão ampla permite que a gente... Então, eu sei quais são os instrumentos que eu tenho e sei onde eu quero chegar. O que eu faço com esses instrumentos, para que eles me levem até lá, aí é o campo da estratégia. Então a gente tem que imaginar, olha, eu estou no Brasil hoje, que tem essas dificuldades, eu tenho que superá-las, o direito do trabalho tem que ceder a alguns certos segmentos, e é verdade. A gente tem uma dificuldade seguinte, esses meios de informática, inteligência artificial, tudo isso nos obriga até certo limite, a tentar limitar o custo. E eu derrubo isso em todos os segmentos, inclusive em relação ao custo do trabalhador. Existem algumas discussões que já são travadas,
Tem gente dizendo, olha, não adianta, essas reformas vão levar a um desemprego que vai ser estrutural. Essa história de que cada revolução industrial ela desaloja os trabalhadores de certos segmentos, mas os reaproveita em outro. Tem gente falando assim, olha, ela reaproveita, mas não na mesma proporção. A gente vai ter que pensar em outros mecanismos para aproveitar isso. Então tem gente falando assim, olha, então a gente vai ter que mudar. Tem gente já falando em pagamento de um salário para quem não pode, para quem está alijado de qualquer capacidade de entrar no mercado de trabalho. Eu não sei se isso... Como que se mensurar, não vai mensurar isso, né? A verdade é a seguinte, olha, a gente está muito preocupado hoje, tem vários grupos de debate, eu até participo de alguns, preocupando qual vai ser o futuro do trabalho. Vai ter trabalho para todo mundo? Essa é a discussão. E se tiver, qual vai ser a qualidade desse trabalho? E a verdade é o seguinte, um sistema de capitalismo puro, de liberalismo total, a gente diria o seguinte, não, cada um vai oferecer o seu trabalho no mercado e o mercado vai pagar aquilo que a ele achar que é razoável. Nesse sistema, se não houver um limite mínimo, vai ter gente trabalhando por R$500. Se eu não tiver algum esquema de proteção. E a verdade é, eu gostaria de trabalhar num mundo onde as pessoas ganham R$500. Então, assim, essa é uma discussão que a gente tem que travar todo santo dia. Mas eu também não posso proteger todos os postos de trabalho, porque aposto que vão ser eliminados e não tem jeito. Então, a evolução, ela nos obriga a pensar nisso, a diminuir custo, a repensar até onde eu posso reduzir. E o direito do trabalho, ele está na folha de pagamento da empresa, ele está na folha de despesas da empresa. Então a gente precisa tentar minimizar esse custo, até para poder fazer com que o trabalho se torne não um inimigo, mas sim um aliado. Tá? Existem alguns mecanismos que podem ajudar nesse sentido. Então, a gente sempre coloca essa questão, né, no centro, como tem que ser mesmo, do trabalhador, as condições do trabalhador, né, e as condições econômicas são que estão ali no outro polo dessa relação, né, que está sempre ali tensionando, ali, puxando um pouco para um pouco para outro. Só que aí a gente vê que tem certas questões acessórias ali de fundo que influenciam totalmente nessa relação. Por exemplo, a oneração tributária da folha de pagamento. Então, é uma coisa que não é do empregador e nem é do trabalhador, alguns tributos, né? Alguns sim, FGTS, o INSS, isso vai ser dele, tudo bem. Agora, incide vários outros tributos, né, sobre a folha de pagamento. Aí você, poxa, mas será que não seria um bis in idem ali? Eu já estou, né, olhando pela ótica do empregador, eu já estou empregando, já estou contribuindo para o Estado, já estou recolhendo verbas que vão contemplar a seguridade social desse trabalhador futuramente, né, previdenciário. E, além disso, ainda tem que contribuir para o Estado, se manter. Né? Então, qual é a sua visão sobre isso? Essa é uma discussão também que a gente intensa também. E existem alguns itens que vêm a reboque da folha de pagamento, que a gente poderia tirá-los de lá. Ou poderia pelo menos abrir uma discussão na tentativa de tirá-los de lá. Porque uma empresa, tem empresas que gastam mão de obra em larga escala, em construção civil, por exemplo. E tem empresas de alta tecnologia, por exemplo, o setor bancário. Eu tenho amigos meus que eram bancários há 30 anos atrás, você chegava num banco, tinha uma bateria de 20 caixas, que no dia do pagamento eles paravam de trabalhar às 8 da noite. Hoje você vai num banco, no dia de pagamento tem meia dúzia de caixas. Então assim, ele oferece a mesma quantidade de transações, ou muito mais do que faziam naquela época, com a utilização de mão de obra num número muito menor, numa intensidade muito menor do que aquela época. Então, lucra-se muito com um uso de mão de obra muito menor. Aí eu vou verificar. Se eu taxar alguns desses itens sobre a folha, aquele que emprega mais, que gera emprego, gera uma distribuição de renda, portanto, porque ao pagar salário, a gente falou, eu coloco a pessoa na economia, ela vira um consumidor, gera economia por outros meios, eu estou penalizando. E se eu não estou penalizando, ainda que a palavra penalizar possa ser considerada forte, eu estou fazendo com que ele seja mais onerado do que aquele que ganha tanto quanto ou mais e não gera o mesmo número de vagas de trabalho. Então, a gente pode discutir isso via tributação. Aí entra um outro campo, que é o direito tributário, que eu poderia, por exemplo, falar o seguinte, olha, INSS, eu posso desvincular da folha de pagamento, não poderia?
eu tenho que recolher para formar um fundo. Mas esse fundo tem que ser recolhido 8% da folha de pagamento ou pode ser do lucro líquido? Faço um cálculo de maneira a compensar para que isso não haja um desequilíbrio notarial por parte do INSS. Eu posso criar um fundo para amparar os empregados, talvez, um fundo dos modelos de seguro-desemprego, ou fundo de garantia, ou um híbrido entre eles, que não precisa também ser recolhido da folha de pagamento. Posso pegar também o valor do lucro líquido e formar esse fundo, com as mesmas finalidades, mas eu vou taxar o lucro líquido. Empresas que empregam muito, lucram pouco, pagariam menos. Empresas que contratam menos, mas lucram mais, isso pode ser revisto. Isso é o papel social da sociedade. Porque, e eu vou dizer uma coisa, o trabalho deve ser protegido, mas a iniciativa também. Está lá na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º ou 5º, não me lembro agora, que é aqui, senhores, uma das premissas de proteção do Estado, a livre iniciativa, ou seja, o empreendedor tem que ser protegido. Porque não há emprego se não houver empregador, senhores, ponto. Então a gente não pode sangrar indefinidamente, falar em direito, tem que falar também nos custos disso, na migra. Então, talvez a gente possa abrir uma discussão para falar, olha, então, talvez o fundo de garantia possa ser um fundo, talvez, desvinculado. A gente cria um fundo que e cá entre nós, o fundo de garantia não existiu sempre. Assim como o direito do trabalho é uma criação. A gente pode criar alguma coisa diferente, já há estudos sobre isso. A gente pode migrar a fonte de custeio disso para uma outra coisa. Então, que não fosse necessariamente onerando a folha. Com isso, a gente evitaria, inclusive, parte dessa informalidade. Porque se eu sou empregador e eu posso empregar uma pessoa pagando tudo corretamente, isso me custa um pouco a mais do que eu pagar, do que eu contratar de maneira informal, correndo todos os riscos que vêm daí, com certeza eu preferiria contratar formalmente, desde que o custo disso não seja absurdo. Mas no limite, se o custo é muito alto, me joga na informalidade. E aí, eu estou preocupado com amanhã, eu preciso sobreviver hoje. O que vai dar amanhã, se vai ter ação trabalhista, isso aí eu vou verificar isso se um dia aparecer o problema. Por isso que as forças têm que ser equilibradas. Tem que ser razoáveis. Não podem ser extremas, né? Todo mundo querendo o melhor dos mundos. Não, tem que colocar em choque essas duas realidades, senão uma hora até o empregado, por exemplo, conseguiu condições, fica à vontade, conseguiu situações super vantajosas, mas que futuramente pode comprometer o próprio emprego dele, a própria estrutura de emprego do país, né? E isso, desculpa interromper, mas você falou uma coisa que me lembrou que talvez seja esse um dos focos que a gente pode extrair a partir da reforma da CLT. Talvez dar um tratamento mais apropriado para cada segmento. Porque como é que eu vou tratar um metalúrgico que está trabalhando na Honda da mesma maneira que eu trabalho com o metalúrgico da empresa de Congonhal? Então, a CLT é o mínimo. A partir dali, a gente tem que negociar. E mesmo esse mínimo, hoje, ele tem uma margem de negociação a partir da reforma trabalhista. Para a gente poder tentar ajustar, para não tratar de maneira tão igual aqueles que são desiguais. Né? Maravilha. Antes de entrar no papo da reforma trabalhista, que foi assim muito substancial, né? Foi muito, vamos dizer assim, não vou dizer radical, mas ela alterou muitos pontos da CLT. Eu gostaria de matar uma curiosidade aqui. O senhor colocou como um ponto da legislação do FGTS, isso é uma curiosidade mesmo, que ela veio em 67, que ela inicia o processo de eliminação da estabilidade no emprego. É verdade. Antes de 67, tinha uma estabilidade no emprego? Como era isso? Tinha. Antes, a CLT ela estabeleceu um regime que dizia o seguinte, olha, depois de 10 anos, a empresa não pode mandar o empregado embora sem um justo motivo para isso. Se tem um justo motivo, pode mandar embora. Paga uma indenização equivalente, se não me engano, a 2 salários por ano de trabalho. Antes de 10 anos você pode mandar embora, paga uma indenização equivalente a 1 salário. Depois de 10 não pode mandar embora. E se tiver um justo motivo, paga a indenização e manda embora. Mesmo havendo justo motivo, cabe a indenização. Cabe a indenização. Mas a ideia era, olha, se não tem motivo, por que você manda embora? Você está com problema econômico? Está com problema financeiro? O empregado é indisciplinado? O empregado é desidioso? Se não tem motivo, por que você vai mandar embora? Essa era a ideia. A dificuldade econômica era o motivo? Sim, dificuldade técnica, dificuldade seria um justo motivo. Certo. Havia uma discussão, tal, mas ela seria, assim, ao meu ver, um justo motivo para poder... Olha, não tem jeito, não consigo manter. Econômica, técnica, financeira, tive uma revolução industrial, veio outra máquina, agora eu precisava de 20 empregados, então
Vamos discutir, motivo justo, indeniza e vida. Mas sem justo motivo não poderia dispensar. Mais ou menos o que estabelece a Convenção 158 da CLT, da OIT, que foi fruto de discussão há pouco tempo atrás agora. Isso não coloca em xeque aquela questão do compartilhar os riscos da empresa? Se isso for justo motivo... Bom, em relação ao fundo de garantia. Então, o modelo que a gente tinha, foi criado em 43 pela CLT, era um modelo de estabilidade. O empregado com 10 anos ele adquiria a estabilidade no emprego e só poderia ser dispensado se houvesse uma motivação justa com uma indenização. Fora isso, poderia mandar embora a qualquer momento por justa causa. Qualquer momento, por justa causa, desde sempre, a gente pôde promover a rescisão. Reza a lenda que, por força das montadoras, elas queriam ter um modelo mais flexível. E passaram a forçar e acabou, então, sendo aprovado um projeto de lei que estabeleceu um regime que dependia da opção dos empregados. Então, os empregados eram optantes pelo regime do fundo de garantia. Talvez você tenha ouvido falar, o pessoal mais velho, carteira, sistema, a opção pelos fundos de garantia. Muitas empresas simplesmente obrigaram alguns empregados a optar. Meu pai foi um desses casos, teve que optar, fez uma opção obrigatória pelo fundo de garantia, e a partir daí as empresas tiveram, por um lado, a liberdade de dispensar os empregados, independentemente de qualquer justificativa, por outro lado, elas tiveram um custo a mais, que era todos os meses verificar quanto o empregado tinha de base remuneratória, do bolso da empresa fazer um recolhimento de 8% nesse fundo, que era um fundo para garantir o empregado em caso de desemprego. Então criou-se o fundo de garantia. Ficou assim por muitos anos. Tá aí até hoje. Veio a Constituição Federal, mudou um pouquinho. Ela vem e fala o seguinte, enquanto não for criado um sistema de proteção contra a dispensa sem motivação, multa de 40% na hipótese de rescisão sobre esse fundo de garantia. Então os empregadores passaram a poder desempregar, dispensar sem justo motivo, mas eles já fizeram durante todo o curso do contrato aquele depósito de 8%, quando a dispensa colocam uma multa, agregam esse valor, uma multa de 40% e promovem a dispensa. E a partir de 88 deixa de existir o regime de estabilidade, deixa de existir. Quem já tinha direito adquirido, perfeito, continua com ele, tinha mais de 10 anos trabalhando em 88, mantém o direito à estabilidade, por força do direito adquirido. Esses não haveria recolhimento do fundo de garantia, mas como a CLT já tem 35 anos, esse é um grupo em extinção, se é que já não foi extinto. E aí o regime de fundo de garantia passa a ser o regime único que nós temos de proteção, de algum nível de proteção contra a dispensa sem justa causa. E o que o senhor poderia mais frisar com relação à Constituição de 88, de importância para o direito do trabalho? O que ela alterou ali nessas bases que a CLT contemplou lá em 1943? Se eu pudesse estabelecer um marco de importância na Constituição Federal, a gente falou da CLT, 1945. Essa também foi importante. Mas em relação à Constituição em 88, o que ela estabeleceu de importante para a gente foi o filtro. Ela vem... Os direitos não mudaram tanto assim, mas ela vem falar, isso aqui, gente, é uma proteção a nível constitucional, porque a gente tem que proteger o trabalhador, porque o trabalho faz parte da dignidade do ser humano. É aquilo que o Papa, acho que o Leão XXIII falou lá na encíclica Rerum Novarum. Ele diz, acho que, se eu não me engano, em 1893, falou, o trabalho, ele não é mercadoria, faz parte da dignidade do trabalhador. Então muita gente se identifica, quem é você? Pô, meu pai, por exemplo, trabalhou 40 anos na mesma empresa, se sentia assim parte dela, e faz parte da identidade dele. Ele se identificava como um trabalhador daquela empresa. Se apresentava perante se apresentava. Você era apresentado. Até hoje, uma pessoa desempregada, de certa maneira, nós temos um subemprego. O que você faz, exatamente, o que você faz? A pessoa se sente... o trabalho passou a ser... E a Constituição Federal ela trouxe isso muito forte. Esse filtro de proteção, olha, isso aqui são cláusulas imutáveis, e muita gente discute que não precisaria ter tanta coisa lá, ela poderia ou não, mas o fato é que ela deu para o legislador e para todos que atuam na área, um foco, olha, faz parte da proteção geral do ser humano, a garantia de um trabalho em bases decentes. Porque não é só salário. Salário é importante também, é muito importante. Talvez seja um dos fatores mais importantes. Tanto é que o pessoal discute, mas Uber só quer dinheiro. Porque
Se eu falar para ele, olha, ele está reclamando muito, trabalha 14 horas, porque só ganha 2 mil. Se eu pagar para ele 100 mil, ele vai reclamar, então o problema é só dinheiro. Mesmo assim, se você ganhar 500 mil reais a sua vida inteira, sem nunca poder descansar e usufruir disso, não valeu a pena ter ganhado esse salário. Então, é importantíssimo. É uma das cláusulas pétreas a proteção da remuneração. Mas não é só isso. Até nas primeiras legislações, eu estou tentando procurar aqui, foram consagrar outros direitos que não são remuneração, né? Que são a duração da jornada de trabalho, que antes era estafante, o pessoal desmaiava de tanto trabalhar dentro do trabalho. Talvez o descanso semanal remunerado também seja relevante, né? Condições para evitar acidentes do trabalho, né? Condições de segurança do trabalho. A gente pode contemplar que não são basicamente de remuneração, mas que são super importantes. Se eu, por minha conta, algumas pessoas pensam também assim, mas se eu pudesse fixar o núcleo de proteção do direito do trabalho em alguns pontos que a gente consegue ver que eles são pontos comuns, que se repetem na maioria das legislações, mas eu diria que a proteção é uma remuneração decente, por hora, por dia, por semana, por mês, mas é uma remuneração razoável, proteção mínima que garanta a sobrevivência do trabalhador e da família, a proteção à jornada. E quando a gente fala em jornada em sentido amplo. Então é jornada diária, é o intervalo para refeição, é a jornada semanal, o descanso semanal remunerado, é a jornada anual, são as férias, é o trabalho noturno, a proteção ao trabalho noturno, a redução da hora noturna, tudo isso como proteção à jornada. E por fim, meio ambiente saudável. E quando a gente fala em meio ambiente saudável, tem muita coisa. A proteção contra acidente de trabalho, a proteção ao meio ambiente saudável para o homem é diferente da proteção desse meio ambiente saudável para uma criança de 14 anos. É um meio ambiente saudável diferente para uma mulher que se encontra lactante. Então tudo isso, quando eu falo em meio ambiente saudável, é saudável física, né, e psicologicamente. Perfeito. Então, é um ambiente livre de assédio, é um ambiente onde não haja insalubridade ou periculosidade. Tudo isso, então, te envolveria esse meio ambiente. Então, nesse tripé, proteção à remuneração, proteção à jornada e proteção ao meio ambiente de trabalho saudável, a gente estaria aí configurando já em bases razoáveis aquilo que a gente tem por trabalho decente. Seriam os pilares ali. Pilares muito razoáveis para a gente começar essa discussão. Do trabalho decente. É um professor, né, gente? Deixa tudo muito claro para nós. Deu vontade de anotar aqui esse último ponto. E com relação à Constituição Federal, o senhor diz um termo muito interessante, que é a lente, né, pela qual a gente deve enxergar o direito do trabalho. A gente começou lá na CLT, aliás, começamos conversando desde antes da CLT, né? A importância que a CLT tem para o direito do trabalho é inquestionável, tanto é que nós estamos aí comemorando os seus 80 anos. É difícil uma lei que dura 80 anos no Brasil. A gente tem poucas aqui, viu? Eu vou lembrar de poucas aqui com essa longevidade toda. A boa velhinha está resistindo bem. Não é? E a Constituição veio para trazer a lente pela qual a gente deve enxergar as normas da CLT e as demais normas do direito do trabalho, né? O que o senhor desmistifica para a gente essa lente pela qual a gente deve enxergar o direito do trabalho? O que o senhor... A ideia central é a seguinte, me parece. O trabalho não se descola do homem, né? Quando o homem trabalha, na verdade ele dá um pouco de si. Então, eu estava vendo uma reportagem antes de chegar aqui, eu achei ela interessante, um rapaz conversando sobre isso, e fala, olha, então, quando eu vendo o meu trabalho, é diferente de eu vender, por exemplo, um produto. Então, eu sou um produtor rural e vendo lá um tomate. Então, quando eu vendo tomate, eu não fico apegado. Nossa, eu gostava tanto daquele tomate. Mas quando eu faço alguma coisa, eu trabalho 30 anos numa empresa, ou então quando eu sou advogado, eu defendo bem um trabalho, olha, isso aqui eu fiz. Faz parte. Passa a fazer parte. E mais importante isso, me traz também a possibilidade de me sustentar e minha família. Então o direito não é mercadoria, isso tem que estar inclusive na convenção, na básica da OIT, e também faz parte hoje dessa nova lente que a gente enxerga de trabalho. Por que não é mercadoria? Não basta pagar por isso. É claro que eu tenho que pagar, eu tenho que ter uma contraprestação por isso, mas o trabalho deve ser um trabalho digno. E aí a gente volta para a discussão do trabalho decente. E eu tenho que enxergar isso sob todas as óticas. Então, eu não posso, por exemplo, abandonar esse grau mínimo de proteção do trabalho.
sob pena de voltar para um regime de servidão ou de escravidão, ou um regime de liberalismo puro, onde e não é porque o ser humano faz isso intencionalmente. O fato é, se eu estiver num ambiente onde todos os empregados trabalham por R$500, eu não vou pagar 1.000. Ou pelo menos essa não será a regra. Todo mundo faz assim, se pode fazer assim, se eu não fizer assim, eu vou quebrar. Então, não haveria por que eu me estimular a fazer isso. Por isso, a lei tem que garantir isso, porque ela não está garantindo só o salário do empregado, quando eu falo em trabalho, ela está garantindo a sobrevivência dele em bases dignas. Portanto, é a proteção do trabalhador enquanto ser humano que a gente fala isso. E sem se descuidar nunca do equilíbrio que tem que haver nessa equação, para que a gente garanta também a sobrevivência do empregador, que é tão isso eu quero e o desejo é que as empresas prosperem sempre. A ideia não é nunca nivelar. A ideia aqui seria o seguinte: a gente quer nivelar por cima. Não é uma questão fácil, ainda mais quando a gente fala de concorrência. Então, a ideia é, mas se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. É um discurso muito simples, é um discurso fácil que vem na cabeça da gente e eu no mercado pensaria em sobreviver no primeiro momento. Então, a lei ela existe para garantir, em todo momento, sob qualquer circunstância, que esse mínimo seja respeitado. É a dignidade da pessoa humana. É a dignidade. Resumindo em 3 palavras. E o homem sem trabalho, ou com um trabalho tão extenuante, ou tão assim, subvalorizado, ele perderia em grande parte essa dignidade. O senhor falando aí desse equilíbrio, eu me lembrei, o senhor até referiu mais cedo, sobre os objetivos fundamentais da República. Ele coloca as três questões pertinhas ali, em diferentes incisos do mesmo artigo, que é garantir uma sociedade justa, fraterna, solidária, beleza, esse é o objetivo macro. Garantir a livre iniciativa, aí você olha para o empregador, e condições dignas do trabalhador seria o outro objetivo. Então, é o equilíbrio mesmo aí que tem que existir, né, e é na nossa interessante que sociedade. os extremos se tocam. Os extremos se tocam, porque se o empregado trabalha e ganha um salário digno, ele entra no mercado consumidor, ele vai consumir, ele vai gerar produtos que um dia serão consumidos pela compra daquilo que eu produzo enquanto empresa. E aí o sistema se retroalimenta. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que imaginar uma empresa que só exporta. E se ela exporta é porque alguém consome. Então lá eles têm uma condição de vida melhor. A gente tem que brigar. Ah, não é simples. Não é simples. A gente está lutando até hoje para tentar alcançar esse equilíbrio. Esse equilíbrio varia de tempos em tempos. Ele não é estático, ele é dinâmico. O que foi... Seria ótimo se a gente tivesse a CLT numa sociedade fordista lá, onde o regime de welfare state fosse plenamente observável. Não é mais assim. A gente tem que procurar um equilíbrio fora desse padrão. Mas esse equilíbrio nunca pode se descolar tanto a ponto de escapar da dignidade. Esse filtro que a Constituição Federal estabelece. E tem artigos da CLT, incisos, que talvez nem precisassem estar lá. Mas o que ela quer nos dizer é o seguinte: olha, cuidem bem da proteção do ser humano em última instância. Porque a grande massa de seres humanos são trabalhadores. É claro que o empresário também trabalha e trabalha até mais, né? Na verdade, quem mais trabalha é o empresário. Um empresário, via de regra, principalmente no negócio, início de carreira, ele se desdobra muito mais. É muito mais cômodo ser empregado numa situação normal do que ser empregador. Numa situação normal, tudo bem, eu recebo meu salário tranquilo. Quem vai se virar para poder pagar isso é o empregador. Ele que tem que achar quem compra o produto da maneira que for melhor para ele. Deu 6 horas da tarde, bateu o ponto, tchau. Estou indo embora. O outro que vai ficar sem dormir pensando como é que vai pagar as contas. E é por isso que ele fica com lucro também. Quando o negócio está certo, é dele o lucro. É a ideia do risco que você havia comentado agora há pouco. E aí, para fazer a empresa também ser mais próspera, aí ele compartilha, né, um pouco desse lucro com os empregados para que eles se sintam motivados, para que consigam alavancar a empresa. Porque a empresa bem sucedida nunca é movida por funcionários, por empregados sem estímulo, né? Então acho que acaba havendo uma relação aí de equilíbrio. O regime comunista me parece que naufragou. O socialista, ele tem alguns resquícios aí em algumas políticas, alguns partidos que tentam trabalhar com ele, mas aquele semelhante àquilo que a gente viu no século passado também. O capitalismo também está agonizando. A gente precisa achar um meio para que a sociedade progrida. E a verdade, tem uma filósofa que eu gosto muito dela, que é a Hannah Arendt, e ela diz que a sociedade não caminha de maneira inexorável para um ponto melhor. Estou aqui parafraseando, mal falando o que ela diz. A verdade é que a gente está o tempo todo atento, cuidando, para que a gente não regrida. A Ucrânia que o diga. A gente imaginou, depois de 90,
tinha aquela discussão, olha, agora acabou o Muro de Berlim, acabou a história. Não tinha inclusive um historiador, um economista, que dizia, olha, fim da história. Agora não tem mais guerra, não tem mais nada, porque o mundo acabou, agora o capitalismo venceu, e é essa a nova ordem mundial, não vai ter mais guerra. E, assim, e não era nada disso. Hoje a gente continua tendo conflitos, isso é muito claro, a gente continua... A política... Ela continua, tá mas a verdade é que a gente tem que estar sempre atento, para evitar que a gente tenha inflexões, que a gente volte a pontos anteriores. O que veio antes a gente já sabe. A gente tem que tentar algo novo. Se a gente errar tentando melhorar, está perfeito. Mas se a gente errar para repetir aquilo que a gente já sabe que não deu certo, aí me parece que é um equívoco gigantesco. E a história, ela nos permite analisar isso. Então, vale a pena estudar para ver o que aconteceu em outros momentos, onde esse mesmo roteiro já foi percorrido e o resultado não foi bom. Então, a gente vê o que foi feito e foi bom, repete, a gente vê o que... A gente tem que errar tentando melhorar. E é possível que a gente erre aí sempre. Mas há algumas questões que são difíceis de não ver o erro. Perfeito, perfeito. Doutor, que aula, viu? Muito obrigado. Obrigado, prazer enorme voltar aqui, falar um tema que me é tão caro. Aí eu até me recordo por que eu escolhi essa área. Tinha esquecido em alguns momentos, no batidão ali, na prensa do dia a dia, que vai moendo a gente acaba esquecendo do porquê da paixão pela área. O direito é uma área agradável, que me agrada, e direito de trabalho é uma área que eu adoro. Essa não é agradável, essa eu adoro. Até que, para mim, é o contrário, não é uma área que eu lido diariamente no dia a dia com ela. Aí você fica até mais distante, só que me fez ter esse gosto por conta justamente dessa imbricação que o direito do trabalho tem com todas as outras áreas, né? Com os direitos humanos, principalmente. O senhor concluiu aí com a frase da Hannah Arendt, que é uma das filósofos dos direitos humanos, podemos considerar assim, uma das grandes expoentes dessa área, e que é o que nos dá o respaldo para se sentir bem nessa terra. E está sempre alerta. É? Ela, na verdade, ela amedronta, ela não nos dá uma boa notícia. Ela fala, olha, fiquem atentos. Sim, vigilantes. O tempo todo. Weimar e o nazismo são prova disso. Sim, de que ela foi... Uma construção democrática que depois dela, ao invés, se a gente evoluísse sempre, não viria o nazismo depois. Em pouco tempo... Cronologicamente veio logo em seguida. Então a gente tem que estar sempre atento. Agora, com relação à CLT, eu concluo com a grande pergunta. Ela já tem 80 anos, né? Está avançadinha aí, mas 80 anos é pouco para ela. Ainda tem vida próspera. Eu diria, olha, se eu tivesse que chutar, eu diria que pelo menos nas próximas décadas a gente vai estar lidando com ela. Porque mesmo que a gente eliminasse por completo a CLT, ficaria alguma coisa muito parecida com ela no lugar. Muito parecida. E não é por boa vontade, nem porque se criaria uma lei nova. É porque a gente está atrelado a uma série de compromissos internacionais, nós somos signatários de uma série de convenções da OIT, que nos obrigam a respeitar esse patamar mínimo, essa meta da OIT que é o trabalho decente. A gente já tem algumas convenções que a gente não pode ignorar, sob pena de virarmos assim, uns párias da sociedade. Então, mesmo que essa CLT caísse, a gente teria alguma coisa, ou em substituição, uma lei formal que substituísse, ou então a gente estaria trabalhando, regrando os contratos a partir das convenções internacionais, que são direito vigente. Então não dá para dizer que a CLT é a fonte de todo o mal, e nem que eliminando a CLT a gente vai resolver o problema. Eu acho que a CLT tem sim algumas questões que podem ser corrigidas, e eu acho que ela já deu os primeiros passos nesse sentido. Se eu pudesse fazer aqui algum exercício de futurologia em relação ao direito do trabalho, eu acho que há uma tendência de criação de diplomas que vão regrar essas novas condições. As novas convenções e acordos coletivos já correspondem a uma tentativa de permitir um regramento específico para aquela categoria de empregados. Sim. E esses novos diplomas podem ser leis extravagantes que vão vagar fora do corpo da CLT, ou então leis que vão ser incorporadas à própria CLT como capítulos, artigo 791A, B, C, D, F, G, H e por aí vai. É interessante isso que você falou dos acordos e convenções coletivas. A gente, para não falar que não lida com o direito do trabalho, né? Porque a gente, para quem está assistindo aí, a gente no serviço público tem o regime estatutário, né? Então, em vez da CLT, são leis de cada ente federativo, município, estados e união, que regulam como o seu servidor, quais as condições de trabalho dos seus servidores. Mas
nos nossos contratos que firmamos aqui, contratos de duração continuada, né, contratos de terceirização de serviço. São responsáveis. A gente somos responsáveis e também, e portanto, temos que estar atentos às condições. Então, quando a gente vai fazer o edital e analisar as propostas, a gente toma o cuidado de verificar, né, de fixar ali os direitos mínimos daqueles empregados que estarão ali trabalhando para a administração. E as convenções e acordos coletivos são o principal diploma que a gente verifica, né? A gente começa a ler ali CLT, vê que ela é bem vaga com relação a alguns temas específicos de determinada categoria. Vamos ver como é que está na convenção coletiva. E aí na convenção coletiva ela nos responde de forma mais direta, né? Quais são os direitos, a carga horária e tudo mais. Então, é o que o senhor frisou muito bem aqui, né, que a CLT é o mínimo. E aí os acordos e convenções podem avançar com relação aos direitos. E um detalhe, com a reforma trabalhista de 17, a própria lei pode ser objeto de flexibilização. E o patamar civilizatório mínimo passa a ser a Constituição Federal. Então, por exemplo, tem que trabalhar 8 horas por dia, 44 por semana, permitida a compensação. Tá bom, 8 horas por dia, então pode trabalhar 10? Jornada de 10 horas por dia, trabalha menos dias por semana? Não vai trabalhar no sábado. Tá bom, 10 dias, de segunda a quinta, sábado, perfeito. Posso trabalhar 12? A CLT, a Constituição não fala que pode ou não trabalhar 12. Então, em princípio, isso fica agora a critério das convenções. Então, a lei fala, a CLT fala que o limite é de 10 horas com a jornada, com compensação ou com horas extras. Mas agora eu posso negociar isso que está na lei, mas que não ultrapassa o limite mínimo que hoje, na verdade, passa a ser a Constituição Federal. Então você pode fazer o banco de horas. É o legislado, é o negociado sobre o legislado. É o que está prevalecendo hoje. Sim, e isso vem sido frisado sistematicamente pelo STF, inclusive. Ah, é? Olha, o garantido que está previsto na Constituição Federal, os próprios agentes econômicos podem negociar livremente. E esse é um problema que a gente não tratou, talvez fique para a próxima discussão, que é o direito sindical no Brasil. Um bom tema, já fica marcado aí, próximo tema. E nós vamos liberar o doutor aqui dessa aula, porque ele tem que comemorar hoje, né? Hoje é um dia de comemoração, 27 anos de casado. 27 anos de casado, parabéns, doutor, por mais essa, né? A CLT tem a mais 80, que eu tenha mais 80 também, Pois né, de casado. É isso que desejamos. Felicidade, saúde para vocês. Agradecemos à Faculdade de Direito do Sul de Minas, né, por nos trazer um representante tão exímio e agradecemos aí o nosso telespectador. Fiquem todos com Deus. Esse foi mais um Direito em Debate.